Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vice-presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais, Renato Michel. Renato, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes da Rádio Super. Bom, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente. O assunto da ordem do dia, não tem como a gente deixar de tocar, o quadro chama Café com Política, é justamente essa crise vivida pelo governo Bolsonaro. E aí eu faço uma pergunta até voltada, Renato, pro foco específico de vocês. A gente tem percebido essa crise agora, uma crise política que está atingindo o governo, e um governo que vinha sendo aí muito bem quisto pelo setor empresarial em todo o Brasil e com uma expectativa muito forte de recuperação da economia do país. Como é que vocês acompanham esses últimos desdobramentos? E isso coloca medo no mercado, essa crise que a gente tem visto acontecer aí? Bom, eu acho que em primeiro lugar a expectativa é muito boa com relação ao governo federal e também com relação ao governo estadual. Eu acho que está muito cedo para a gente fazer uma avaliação melhor sobre esses quadros. Eu acho que os governos estão iniciando e nesse momento merecem o nosso crédito, né? Nós continuamos acreditando no governo Bolsonaro e também no governo Zema. Eu acho que a perspectiva, sem dúvida, é de melhora. O senhor fala em expectativa, uma boa expectativa, mas a gente sabe, principalmente além dessa crise do governo federal, que o Estado, particularmente, vive uma situação muito difícil em relação a repasses também para os municípios, mas uma situação financeira muito complicada. Ainda assim, mantém essa expectativa boa? Eu acho que sim, obviamente que essa expectativa tem algumas condicionantes, né? Todos nós do mercado aguardamos aí com muita ansiedade as reformas, principalmente a reforma da Previdência, que a gente acredita que será um divisor de águas nas contas dos estados. Então eu acho que essa reforma é super importante, ela precisa de sair para que voltem os níveis de confiança, né? O empresário tá disposto a investir, mas ele está aguardando o desdobramento dessas reformas para concretizar os seus investimentos. Reforma da Previdência, desculpe, Rodrigo, que inclusive vai ser apresentada hoje, né? Exatamente, nós estamos aguardando com ansiedade. Eu acho que hoje isso é um consenso a nível nacional da necessidade da reforma, né? Pode-se discutir idade mínima e alguns pontos específicos da reforma, mas eu acho que hoje no Brasil não tem ninguém que seja contra a reforma. Eu acho que está muito claro, né, pela situação das contas públicas, que a reforma é essencial para a sobrevivência do país e, portanto, dos estados e municípios. Pois é, Renato, e até diante dessa expectativa que ainda segue positiva para vocês em relação à reforma da Previdência, em relação ao futuro do governo Bolsonaro e do governo Zema também, vocês já têm uma perspectiva do que pode representar isso já neste ano de 2019 para o setor de vocês? Já existe uma estimativa de crescimento? E como é que o setor fechou no ano de 2018? Veja bem, a gente soltou na semana passada a pesquisa do Sinduscon Minas com relação ao ano de 2018, né? Nessa pesquisa a gente tem alguns indicadores interessantes, principalmente o aumento das vendas, né? Que já demonstra, o nosso mercado vive de expectativa, né? Então isso já demonstra que o comprador está mais animado, está mais disposto à compra de um imóvel, que é uma decisão de uma vida, né? E também um outro fator muito importante, que é a queda da oferta, a queda dos estoques. Significa que nos últimos anos, essa pesquisa nossa está entrando agora no 4º ano, nos últimos anos a venda superou o número de lançamentos. Então a oferta foi caindo ano a ano e hoje a gente está no menor nível da série histórica. Nós temos aí no município de Belo Horizonte e Nova Lima pouco mais de 3.600 imóveis disponíveis para compra, imóveis novos. Isso é um número muito baixo, principalmente se comparado a outras capitais de mesmo porte de Belo Horizonte. É um número assim muito baixo mesmo. E esse aumento em 2018 foi de quanto? Você tem o percentual aqui pra gente? Na realidade, a venda, né, ela cresceu 42% em relação a 2017 e o estoque caiu 21%, quase 22%. Então a gente percebe que o mercado está desequilibrado. Ele vende mais do que lança e com isso o estoque de imóveis ele vai caindo. Lembrando que a oferta não é de imóveis prontos, são de imóveis também em construção. Então, na planta também? Na planta, exatamente. Então 3.600 imóveis pode parecer um número grande, mas a gente tem que lembrar
que nós estamos falando de uma cidade de 2.500.000 habitantes, né? Onde a gente tem aproximadamente 20 mil casamentos por ano, né? No Brasil a gente tem 1.070.000 casamentos ano e 350 mil divórcios. Então são famílias se formando, famílias que precisam de casa própria. Então esse número de 3.600 ele é muito baixo. Se essas pessoas todas fossem procurar um imóvel hoje, elas não encontrariam. Para 2019, a expectativa de vocês é de manter esses números que você trouxe agora ou até mesmo de ampliá-los diante dessa expectativa positiva a qual a gente se referia agora há pouco? Nós esperamos um aumento no número de lançamentos exatamente para recompor esse estoque, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns entraves em termos de legislação, dificuldade nas aprovações de projeto, principalmente no município de Belo Horizonte, que precisam ser resolvidos. Essa falta de lançamentos, ela não acontece apenas por uma questão do empresário, uma decisão do empresário, mas muitas vezes por uma morosidade no processo de aprovação. Belo Horizonte é uma das cidades com a legislação mais complexa, onde é mais difícil aprovar projetos. E outro fator importante é que nós temos hoje em discussão na Câmara Municipal de Belo Horizonte a mudança no plano diretor, que foi aprovado em primeiro turno no final do ano passado. Essa mudança, na nossa visão, ela vai na contramão, ela vai no sentido de dificultar ainda mais, restringir ainda mais a operação do mercado imobiliário na cidade. Então essa escassez de imóvel, ela tende a se agravar com o novo plano diretor. Mas por qual motivo ela atrasaria, por exemplo? Porque no novo plano diretor está previsto a redução do coeficiente de aproveitamento dos terrenos, né? Em algumas regiões da cidade, as mais valorizadas, a queda, o imóvel que hoje tem um potencial de 2,7, ele cai para 1, né? E esse potencial só pode ser recomposto através da aquisição da outorga onerosa. Então o mercado vai ter muita dificuldade de operar, porque hoje a gente não consegue produzir imóveis num custo que o comprador tem condição de comprar, e com essa nova componente de custo, né, que a gente inclusive entende que é um imposto, né, vai ficar mais difícil ainda de fechar essa conta, porque hoje a gente, a maior parte dos imóveis ele é vendido financiada, então o preço dos imóveis tem que estar atrelado à renda do comprador, ele tem um comprometimento de renda máximo em torno de 30% para prestação. E se a gente não conseguir adequar o custo do imóvel, o valor do imóvel à renda do comprador, o mercado fica sem condição de operar. Para essa questão da outorga onerosa, muitas vezes a prefeitura argumenta que a infraestrutura urbana não consegue acompanhar a velocidade com que são feitos os lançamentos por parte das construtoras. Nesse caso, as construtoras e os construtores estariam dispostos a auxiliar a prefeitura na questão da infraestrutura urbana, pensando junto com a prefeitura obras viárias de acesso aos bairros, a questão da infraestrutura de saúde, de educação. Seria possível pensar nisso para que o potencial construtivo da capital não fosse tão afetado como você reclamou agora há pouco? Veja bem, Rodrigo, a região que vai sofrer mais, que é a região central da cidade, ela já é dotada de infraestrutura, então a gente não tem problema de infraestrutura nessas regiões. O que a gente percebe é que a prefeitura poderia até vender a outorga acima dos coeficientes atuais, né? E aí sim ela conseguiria se apropriar dessa mais-valia. Mas ao mesmo tempo a gente não concorde que ela retire o potencial do comprador para depois ela mesma entrar vendendo numa região onde já existe infraestrutura. E é sempre bom dizer que essa infraestrutura foi construída com o dinheiro do próprio contribuinte, que ao longo dos anos pagou o seu IPTU. Né? Vamos lembrar que o dinheiro da prefeitura, em última análise, ela é do próprio contribuinte que pagou os seus impostos. Então aquelas pessoas, elas não ganharam essa infraestrutura. Ao longo dos anos elas pagaram por ela. O IPTU na região central, sem dúvida nenhuma, ele é mais caro que nas outras regiões da cidade. Por isso que lá tem mais infraestrutura. Então é esse raciocínio que a gente entende que seja o correto. Conversamos com o vice-presidente do Sinduscom, Renato Michel, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço.